A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos aqui para o nosso encontro semanal nesta quinta-feira. Fizemos o programa de terça, foi o primeiro, depois de um longo e tenebroso isolamento social, né? Cumprindo as determinações, ainda com a mascarinha, álcool gel, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito e cumprindo com o regramento estabelecido, porque nós estamos aqui cumprindo aquilo que a população tem que fazer. É nossa obrigação e nós vamos fazer. Eu falei, a semana passada eu fui muito... eu me perco às vezes, vou para um lado, vou para o outro. Eu critiquei muito o governo federal. O povo ficou meio brabo aí, o Bolsonaro, eu não estou nem aí, porque, volto a repetir, eu tenho a minha opinião e vivemos numa democracia, o Estado democrático de direito, e eu não gosto. E daí? O que eu vou fazer? Vocês não vão mudar, não vão entrar na minha cabeça e mudar. Talvez possam bater nela, né? Mas não vão mudar a minha forma de pensar. Mas eu falei, outro dia falaram da maioria, né? Porque a maioria, mas eu tenho um recadinho para a maioria, né? E eu gostei muito desse vídeo, porque fala com grande propriedade, dá uma lição de filosofia e de história, né, e de comportamento com grande maestria dentro de uma sala de aula. E eu falei, eu tenho que repartir isso como ele é público, ele está na internet, eu falei, eu vou repartir lá na TV com os meus telespectadores, aqueles que assistem meu programa, porque eu achei muito bonito. E eu gosto de dividir essas coisas boas. Volta àquela máxima do programa, né? Aproveita o que te serve, mas construa a tua opinião, construa o teu pensamento, edifique ele principalmente com conhecimento. Não é só o conhecimento da escola, do banco escolar, porque banco escolar não encurta a orelha em ninguém, ele ajuda, né? Mas no dia a dia você aprende tanta coisa, né? E aprende com o ser humano, aprende com uma criança, né? Aprende com a pessoa de mais idade. Enfim, essa troca de informações e aprender é tão bonito, né? Porque é o desenvolvimento, é por isso que nós diferenciamos dos outros animais. É justamente pelo aprendizado. Então, Júnior, dá para botar o primeiro videozinho aí para nós repartir, socializar essa informação com todos os nossos telespectadores. Vamos lá, para a gente assistir o vídeo. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? ¿Ha dicho rojo? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde.
y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Vocês viram o vídeo, achei uma lição fora de série, né? Existem dois, você pode ser dois seres humanos, né? Aquele que vai pela maioria ou aquele que constrói a sua própria opinião. Por isso que eu falo sempre para vocês, construam a opinião de vocês. Você não tem que ter a minha opinião, acreditar no que eu falo, pode aproveitar as informações que eu trago para vocês, mas construir o teu pensamento, construir o teu modo de pensar, né? E esse filme é espetacular, né? São 3 minutos ali, onde mostra a professora dá uma aula de filosofia, não precisa... assim, aqueles caras que querem, vivem falando na escola sem partido, né? Ela dá uma lição ali que não precisa falar em escola sem partido, né? Ela vai no âmago da questão e espreme no aluno aquilo que ele tem que aprender efetivamente, né? Que é construir sua própria opinião, um conhecimento, né? E não ir pela maioria. Se eu fosse pela maioria, eu seria um bolsonarista que estava protestando aí na rua, e agora, com o Sérgio Moro, aí, com essa denúncia do Sérgio Moro, o depoimento dele no sábado. Aí. Eu fiquei impressionado com esse depoimento dele no sábado. Os bolsonaristas se pegando, se tramando no cachete, eles entre eles. Né? E eu falei, eu tenho que trazer esse filme aqui. Como é ridículo, né? Esse tipo de protesto feito dessa forma, né? Né? Ou voltar atrás e assim, eu volto atrás. Eu falei até do pensamento do cristão decaído no programa passado, que eu guardo sempre, né, que não tenho compromisso nem com as minhas ideias, né? E volto atrás. Mas quando eu tomo uma opinião, quando eu tomo um posicionamento, eu sou firme no meu posicionamento. Porque, volto a repetir, quando você constrói o teu pensamento, fundamenta ele em bases sólidas, em estudo, em conhecimento, em ir atrás de informação, isso a gente aproveita na universidade. Eu até quero agradecer ao professor meu, que foi meu orientador de curso, de monografia, o professor Juliano Jaronski, né? E todas as pessoas que me ajudaram no fazer meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que era sobre um tema polêmico, né, que é o foro por prerrogativa de função, e eu não fui com a maioria, e eu sabia que eu não queria ir com a maioria. Por quê? Porque eu li. Né? Eu fui atrás da informação, eu descobri que juízes precisam da prerrogativa de função, que o Ministério Público precisa da prerrogativa de função, que o bom deputado e o bom senador precisam da prerrogativa de função. Né? Então, em cima do... E você fica tão... quando você tem o conhecimento, ele te dá uma segurança tão grande do que você está falando, do que você está fazendo, que pode ter milhares de pessoas contradizendo você e você sabe que você está certo. E isso é importante, né? Por quê? Porque você estuda o tema, você se aprofunda no tema e você constrói, né, um castelo de ideias com bases sólidas.
Daí pode vir aquelas pessoas com a ignorância, até com agressão, que ela não te atinge. Ela pode judiar do teu corpo, né? Pode judiar do teu ouvido, mas ela nunca vai alcançar o teu coração. Esse se torna imune às agressões da ignorância. Então, o dia que eu vi essas manifestações, eu dei risada, né? Uma coisa meio bíblica, né? Eles não sabem o que estão fazendo, né? Não sabem o que estão fazendo. Essa coisa de protestar, agora esses bolsonaristas têm que governar. Passou o tempo de protesto. Parou o tempo de ter que falar do PT. Parou essa autoalimentação que os dois têm, né? Os meus malvados favoritos, né? Dá a impressão de que o malvado favorito do Lula é o Bolsonaro e o malvado favorito do Bolsonaro é o Lula. Né? E precisa o PT ter a sua antítese, que é o bolsonarismo, para eles poderem existir. E ela fala bem, né? A professora ali, quando ela diz assim que herói não existe. Herói não existe. Ela está corretíssima. Herói não existe. Nós somos seres humanos, nós erramos, nós pecamos. Quando eu acordo cedo, né, eu tenho um pensamento, principalmente depois de mais de idade, em que a gente diz assim, hoje eu vou acertar. Hoje eu vou acertar, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito e tenho que manter isso durante o dia, né? No procedimento comum, né? Outro dia, então, esqueci de pôr o cinto de segurança, encontrei um amigo meu, cadê o cinto? Eu fiquei com vergonha, sinceramente, eu fiquei com vergonha, porque nas mínimas coisas que você demonstra a tua consciência, né? A tua maneira de agir. Porque eu fiquei com tanta vergonha, botei o cinto ali, mas fiquei morrendo de vergonha. Porque eu estava errado. E foi assim, não foi intencional, não foi mero descuido. Mas eu tenho que controlar até do meu descuido. Né? Então, agir corretamente, botar o cinto, respeitar a velocidade, o sinal que eu tenho que respeitar, né? Vermelhou, eu tenho que parar. Né? Porque pode acontecer, de repente, um acidente, uma coisa. Eu não posso colocar as outras pessoas. Eu vivo em sociedade, e esse viver em sociedade é saber a tua responsabilidade, não só com você, mas com o indivíduo, de modo geral. Né? Você tem que ter empatia com as pessoas. Então, quando eu vi aquilo ali, né, das pessoas, eu lembrei da professora dando aula de filosofia ali na sala em espanhol, ela falando de que nós não temos herói. Não existe herói. Herói é só da Marvel. Né? O Superman, não. Esse Superman aqui de Ponta Grossa, aliás, Superman, os buracos estão aumentando aí na cidade. Mas o Superman, né? Você sabe quem que é próximo do herói? Vou dizer para vocês. Bem perto do herói. Bem perto do herói, porque herói não existe, pessoal. Nós somos de carne e osso. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas coisas erradas que nos dominam muitas vezes. Então é uma luta diária para a gente fazer o certo, para a gente fazer o correto, para a gente cumprir a lei, para que a gente viva em sociedade corretamente. Fazer a coisa certa. Então, o mais perto do herói é aquela pessoa que acorda cedo, que labuta diariamente, que faz a coisa correta, é a pessoa que cumpre com aquilo que acredita, né? É a enfermeira que está hoje na linha de frente, é o profissional de saúde, a técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o médico, o motorista, né, da ambulância, é o cidadão que recolhe o nosso lixo para que a cidade fique limpa, é o motorista do ônibus. Isso é o que está mais perto do heroísmo, que é o heroísmo diário, né? Aquela coisa de cumprir seu papel dentro da sociedade, de labutar o dia inteiro.
de cumprir seu papel dentro da sociedade. É o que se aproxima, que está distante ainda, mas é o que se aproxima do heroísmo, né? De cumprir seu papel. E eu vejo que, assim, eu ficaria com vergonha, né? Esse tipo de manifestação em favor de um pseudo-herói, né? Construído, né? Pela mente, né? Ou forjada, né? Na mente das pessoas. E eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha por eles. Entende? Eu não faria isso nunca. Eu nunca iria lá, porque eu sei que o ser humano é falho. Eu posso votar para ele, eu posso ajudá-lo, eu posso participar, mas ele não é herói. Principalmente político não é herói. Né? O mito. O mito, o fulano, Beltrano. Meu Deus, um povo que precisa de herói é um povo fraco, é um povo esquálido. O grande herói somos o grande herói. O mais perto de um herói, ainda está distante, somos nós, população, que trabalhamos com carteira assinada, que labutamos o dia inteiro. É o juiz quando emite sua sentença de forma correta. É o promotor que não arquiva as coisas, né, e que cumpre o seu papel na sociedade, defendendo a população e o erário público. É o advogado que age de forma correta, o profissional do direito que age correto. Né? Esses estão distantes do herói, mas são mais perto que chega de um herói. Então, quando eu vejo algumas pessoas cultuando, eu fico com vergonha. Ai, que vergonha, meu compadre, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas vamos botar o filme aí, Júnior. O filme das manifestações na frente da Polícia Federal, lá no sábado. Eu quero trazer, já foi rodado aí, mas eu quero trazer para vocês verem que vergonha, né? Que coisa ridícula, né? Mas tem gente que se propõe a isso, né? Acho... E não tem traição, não. E é Bolsonaro. É governo instituído, que importa. Faça. Ei, gente, não vamos pegar na frente da imprensa, por favor. Vamos ser um pouco mais adultos? Aqui, ó. Aqui é Bolsonaro, porra. É, né? Viraram tudo pra lá, as câmeras. Pressa vadia. Que vergonha do compadre, né? Que vergonha. E foram puxar a Rafa ainda, foram brigar por político, brigar por herói, que tem herói. Né? Que, olha, beira o ridículo. Né? Eu não tenho... Me faltam palavras para externar a minha decepção com parte da população brasileira. E tem gente instruída ali, hein? Por isso que eu digo que banco de escola, às vezes, não encurta a orelha de ninguém. Né? Ela pode diminuir, mas ela não encurta. Né? Ela não acaba com a orelha de burro. Né? Né? Mas tem gente que acha bonito e protestar. E vamos falar, falando do governo do Lula, o que esse governo difere do Lula? Me conta. O Lula tinha os filhos dele com problema, o Bolsonaro ganhou do Lula. Ô fiarada para dar problema, esse do Bolsonaro, né? Não explica o Queiroz,
Não explica a rachadinha do Carluxo lá na Câmara, de vereadores, de gente que não trabalhava e recebia. Não explica o envolvimento em milícia, que está óbvio que isso acontecia, com a morte daquele Adriano, com as premiações que eram dadas ao Adriano. O Flávio Bolsonaro e as fake news, o envolvimento com fake news, que não sou eu que estou dizendo. Isso são matérias que estão na rede social e nos grandes veículos de circulação. Essa questão do Carluxo, do filho do presidente, a gente sabe que eles mantêm um exército nas redes sociais e que eles pinafreiam quem briga com eles, né? Quem rompe com eles está fadado e os inimigos a virar pau de galinheiro na rede social. Né? Porque eles já arrebentam, né? Pegaram a Joyce Hasselman, que brigou. E o pior é que eles brigaram entre eles agora. Eles estão se descobrindo, né? Eles estão descobrindo o caráter de cada um, né? Porque para ganhar a eleição eles se uniram todos. Agora, na hora de repartir o butim, né? Eles estão se descobrindo o caráter de cada um. Né? E daí eles começam a trocar a jamenidade, porque eles conviveram juntos e eles sabem o defeito de cada um. Eles sabem o que cada um fez, né? E daí vem aquele discurso da Joyce Hasselman dizendo que o presidente queria 10 milhões por mês do PSL. Ele que dizia que fundo partidário não era para ser usado, mas ele queria 10 milhões. Não fui eu que falei, foi a maior cabo eleitoral dele lá no estado de São Paulo, a Joyce Hasselman. Né? E o rompimento com outras lideranças. E agora o rompimento com o Moro e com o depoimento do Moro sábado, na Polícia Federal. E daí as manifestações. Então, assim, nós estamos descobrindo quem eles são através deles mesmos. Que o presidente da República queria 10 milhões do PSL por mês. Não me pergunte para quê. Tem que perguntar para a Joyce Hasselman. Foi ela que falou. Eles eram parceiros, conviveram junto, fizeram campanha junto. Ela era líder do presidente da República. O Moro veio e contou que ele quer interferir na Polícia Federal. Não fui eu que falei. Eu dizia desde o começo, esse povo aí não é farinha de fazer hóstia. Fui eu em todos os programas, o Laroca é comunista. E eu não sou comunista, já falei aqui. Sentei a borracha no PT quando o PT esteve na prefeitura e no governo federal, e sentei a borracha aqui também. O pau que bate em Chico arrebenta Francisco do mesmo tamanho. Só que, com um lado ainda dá para conversar, porque eles não são tão radicais. Agora, este lado dos bolsonaristas é horrível. É horrível, porque não tem diálogo. A ignorância é tão grande que a única coisa que eles sabem é pegar um cachete e dar na cabeça da gente. Porque falta cultura. O lado de lá ainda tem cultura, dá para dialogar, dá para conversar, dá para trocar uma ideia. Volto a repetir. Eu respeito como eu respeito os bolsonaristas. Agora, os bolsonaristas não respeitam o restante da sociedade que não pensa como eles. Agridem, xingam. Está ali. O Moro mudou agora. Cacete, vamos bater, sabe? Só que estão contando quem eles efetivamente são. O Moro disse que o presidente estava... O presidente queria isso, o presidente queria aquilo. Tá. O que difere do Lula? Ele não é corrupto. 10 milhões do partido. Para quê? Outra coisa, ele não quer entregar a transparência de como é que ele usa o cartão, aquele cartão da presidência lá que passa para despesa. Não é divulgado, não querem. Por que não? Não era um governo que ia ser transparente, que não ia ter corrupção, né? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê a sensibilidade do presidente da República com relação ao coronavírus? Cadê o respeito com o pessoal que elegeu ele, ajudou a eleger? O Moro ajudou. O Moro tinha um respeito no Paraná fora de série.
Né? Tanto é que foi convidado para ser ministro da Justiça. Não aguentou ele. Agora, a fricada na Regina Duarte. Está fricando. Estão fricando todo mundo. Não serviu? Sai fora. Quem manda sou eu. Não. E é importante, outro dia ele falou uma frase, aliás, ele fala demais. Falou uma frase horrível, né? Eu sou a Constituição. Não. O senhor está abaixo da Constituição. Num regime de Estado, um regime democrático com o Estado de Direito, o senhor está abaixo da Constituição. Acima do senhor está a lei. Então, quando ele fala isso, ele é um absolutista, ele quer uma coroa para ele. Uma coroa que ele não precisa mais disputar a eleição, até porque ele vai perder a próxima. Eu aposto que eu estou aceitando qualquer tipo de aposta. Ele vai perder a eleição. Ele vai perder a eleição porque nós estamos descobrindo a população. Eu já sabia, mas a população, ao longo do tempo, está descobrindo quem é Bolsonaro. Quem é a família Bolsonaro? O Bolsonaro foi 29 anos deputado federal, foi membro do Centrão, o grupo corrupto da Câmara. Ele foi parceiro do presidente do Cunha, do Eduardo Cunha. Junto, no mesmo bloco. Acho que até votou para o Cunha, para que o Cunha fosse presidente da Câmara Federal na época. O que ele fez para o Rio de Janeiro? Foi um deputado que, me parece que ele fez, em 29 anos, 3 projetos de lei, não sei se foi aprovado. Foi uma profissão, uma apresentação, foi um período legislativo pífio. Pífio. Mas o povo, e aí vai a ignorância do povo foi tão grande. Você está xingando o povo. Não, ignorância, vou repetir, ignorância é ignorar. São pessoas que ignoraram o conhecimento, que não amelharam o conhecimento suficiente para fazer uma boa escolha, para entender o que é a democracia, para entender um processo político, para fazer um voto consciente, sabendo qual é a responsabilidade de cada um. E grande parte é culpa dos próprios políticos, que, controlando partidos, nos apresentaram a pior player de candidato. Né? O que tinha de pior foi apresentado para nós. E a população, acreditam eles, que escolheram menos pior. E a gente vê gente arrependida, né? Eu tive que votar, porque senão eu elegi o PT. Não, você votou errado. Você votou errado. Ponto. Era preferível um voto nulo ou branco do que o voto que você deu. E agora está vendo isso. Então, assim, não é um governo corrupto. É um governo da grande maioria dos ministros que responde a processo. E eu fui fazer uma pesquisa, não nas redes sociais, mas nos tribunais, para ver o que cada um, e hoje, processos abertos ao público, você pode ter acesso. Por exemplo, Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Né? Ele é réu por improbidade administrativa, tráfico de influência e é acusado de dano ao erário público. Ministro do Meio Ambiente. Ministro da Agricultura, Tereza Cristina, investigada por suposto favorecimento à JBS, quando era secretário de Agricultura do Mato Grosso. Vamos lá. General Heleno, que hoje é ministro da Segurança Institucional, condenado em 2013 pelo Tribunal de Contas da União por assinar contratos irregulares no valor de 22 milhões. Não sou eu que estou dizendo. Eu fui pesquisar. Está lá no Tribunal de Contas da União. Pode entrar lá, está lá o julgamento do Heleno, do general Heleno, quando ele era militar. Vamos lá. Onyx Lorenzoni. Esse não precisa nem falar, você já sabe, né? Tanto é que ele admitiu receber caixa 2 da JBS, e este Moro, ministro da Justiça, que foi punir os outros do PT, disse, não, ele já foi perdoado. Perdoado por quem, cara pálida? O único que dá perdão é Jesus, Deus lá, o cara está lá em cima. E é no outro campo, não no campo jurídico. Né? Mas daí a culpada é só o PT. Né? Vamos lá, Damares Alves, ministra da Família, lá, da Mulher e Direitos Humanos. Ela tinha uma ONG, a TINE, que é alvo de 2 investigações do Ministério Público pelo tratamento com os povos indígenas. Não sou eu que estou falando.
Foram ações motivadas pelo Ministério Público Federal. Vamos pegar o Mandetta, que foi ministro até agora e que já rasgaram os bacheiros, não estão mais juntos e estão se pegando no cacete. Também é um investigado por suposta fraude em licitação Caixa 2 e tráfico de influência, lá no Mato Grosso. Não sou eu que estou falando. Eu estou só mostrando aqui porque não tem corrupção, porque não tem coisa errada. Lembra do Marum? Lembra do Marum? O Carlos Marum era aquele senhor... Eu não posso falar muito, porque depois desse isolamento social, fiquei cozinhando em casa 23 dias. Eu na cozinha, pilotando o fogão, e me aperfeiçoei, vocês precisam de ver. Estou fazendo cada comida de primeira. E acabei engordando, mas não estou que nem o tamanho do Marum. O Marum era aquele senhor avolumado que era o braço direito do Temer, que era o braço direito do Eduardo Cunha, na Câmara Federal, que defendeu o Eduardo Cunha, que era o lugar-tenente ali na organização do Temer e do Eduardo Cunha. Hoje ele é conselheiro da Binacional Itaipu, está aqui no Paraná. E ele é réu por improbidade administrativa, ele é do Mato Grosso. Eu podia ir longe aqui, podia falar do Queiroz, da rachadinha do Queiroz, podia falar dos 5.800.000 que passaram pela conta do Queiroz, do Carluxo, do rachadinho do Carluxo, das fake news do Carluxo, das fake news do Flávio Bolsonaro. Também é suspeito o Bolsonaro. Eu sempre confundo. O 01 é o Flávio Bolsonaro, o 02 é o Carlos Bolsonaro, o 03 é o que é o deputado federal, que é esse que chegaram no computador dele lá na Câmara Federal. Eduardo Bolsonaro? Eu não lembro. Júnior, pesquisa aí. Eu quero falar correto aqui. Qual é o filho do presidente Bolsonaro aí? E o quarto é aquele Renan que pegava todo mundo, machão, pegador. Aliás, o presidente tem um mau gosto, que ele vai me fazer um discurso da presidência da República. Imagina o pessoal que mora no condomínio dele, que tem filha mulher. Eduardo Bolsonaro. O Renan é o mais novo. É um menino que teve uma exposição feita pelo pai naquele discurso que não precisava, e o pessoal do condomínio que desrespeito com as mulheres, né? Não se faz isso. Olha, mas o presidente, Sua Majestade o Imperador Bolsonaro I, que vai ter uma linha sucessória. Júnior, veja quem que é o mais velho deles aí. Se o Bolsonaro for imperador, eles fizeram ato institucional, botar coroa nele, quem que é o mais velho deles? Veja para mim, faz favor. Pesquisa aí na internet. Minha rede aqui não está funcionando, já está até desligado o computador. Mas o mais velho é o sucessor, né? Flávio. O Flávio é o amigo do Queiroz, da rachadinha, né? É o senador, filho do Bolsonaro, é o sucessor, né? O príncipe Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro I. Segundo é o Carlos e terceiro é o Eduardo, que é deputado federal. Aliás, a família é pródiga, né? Todos vivem do erário público. Todos, né? Os 4. O mais novo, mas o mais novo, o pai, coitado, fez uma exposição que não devia do rapaz, né? Fez um cartaz do rapaz, depois o povo começou a publicar umas fotos, porque a rede social é implacável, né? É implacável, né? Mas não devia, né? Não devia ter feito isso. Acho que o presidente errou. Aliás, o presidente fala demais, né? Fala demais, né? Agora, Deus o livre, né? Ato institucional número 5, botar... Vocês viram ali. Não precisa nem falar. É incrível, né? O Brasil é incrível, né? Os espertalhões já tiraram 600 e às vezes já tiraram até mais. Agora, o povo que realmente precisa,
E eu vou contar para vocês, eu tentei entrar para ajudar uma pessoa, aquela plataforma, ou coisa complicada, e não consegue acesso. Passamos uma carga lá e não deu certo. E a pessoa ia ter que ir até a caixa para tentar resolver. E tinha direito. Né? Me cortou o coração. Me cortou o coração porque este recurso que foi, coisa era para este tipo de pessoa e ela, né, a pessoa não pôde sacar o seu dinheiro porque a plataforma da Caixa Econômica, outro de um amigo nosso na rede social, também tentei entrar um monte, não consegui. E realmente foi muito mal organizado, incompetência total. Não tenho o que falar. Vamos lá. Daí estão dizendo aí, o que melhorou no país para você? Os caras estão queimando a Amazônia. Outro dia, a semana passada, trocaram o cara do Ibama, porque o cara do Ibama estava fiscalizando. O Mandetta tiraram porque estava trabalhando. Eu queria entender a Regina, na marca do pênalti lá, tirando por quê? Porque estava tentando trabalhar. Porque tentou nomear pessoas para trabalhar. Mas daí, eu queria que me contasse onde é que está bom. Onde é que está bom. Porque não tem corrupção. Ei, aquele Weintraub, meu Deus do céu, é de acabar com as paia boa. Aquele ali é um chute na canela. É horrível. O performance dele é assim, eu não consigo arrumar uma analogia com ele, com a forma dele trabalhar, porque ele é horrível. Ele é horrível. O que ele fala é horrível. As colocações dele, a forma dele trabalhar. Ele, né, agora está com um processo no lombo injusto e correto, porque agiu de forma errada no Ministério. Né? Nós estamos vendo o sofrimento. Daí, hoje, quem está salvando o Brasil, né, é as universidades, aquele que ele chamava dos maconheiros, das prostitutas. Este povo é que está salvando o país, que está indo lá, que está usando o seu conhecimento das universidades, que estão participando. Que esse Weintraub xingou. Né? Ele que cortou verba, que hoje está faltando na saúde, quando ele cortou pesquisa, ele cortou coisas fundamentais para a saúde, ele cortou. E hoje nós estamos sentindo falta disso. E foi o cara mais elogiado pelo Bolsonaro. Quando você elogia o pior, eu fico duvidando de você. Eu tenho, digamos assim, eu tenho todo o fundamento para duvidar de você. Se você acha que o Weintraub é um bom ministro, é o fim da rosca. É, para mim, o último furo do rabicho, porque difícil. O cara é horrível. Outra coisa, aquele filósofo deles, o doutrinador deles, Olavo de Carvalho, que só podia ser o doutrinador dele, Olavo de Carvalho, é outro horrível. Usa palavras de baixo calão, é um cara ofensivo, é um cara ridículo. E ele é o pensador, mas só podia ser ele mesmo. Não podia ser outro, senão Olavo de Carvalho. Ele representa o bolsonarismo mesmo. Ele é muito ruim, ele é igual os seus pares. Né? Aliás, ele tem que ser pior, porque se ele é o doutrinador, se ele é o responsável pelo pensamento ideológico, ele tem que ser pior. Ele tem que ter as qualidades dos doutrinados menor do que a dele. Se a característica é ignorante, ele tem que ser mais do que os outros. Né? É um cara que nem no Brasil mora, ele dá palpite aqui, vive dando palpite no Brasil. Ele mora lá nos Estados Unidos, mas quer dar palpite no Brasil. Né? Ele é horrível. Você tenta ler um livro dele, ele é horrível. Ele não é ruim, ele é horrível. Mas ele
ele está dentro do espaço que realmente ele pertence. É ali que ele tem que estar. Ele é o representante maior do bolsonarismo. Quando ele fala, ele expressa o que é o bolsonarismo. E o bolsonarismo não é, porque diz, é liberalismo. Não. Primeiro que eu não uso a palavra neoliberal, porque para mim tudo é liberal. Né? Essa coisa de neoliberal, daí pega o Friedrich Hayek lá, o caminho da servidão, e dizem que é o neoliberal. Não, é tudo liberalismo. É uma origem lá no Adam Smith, passa pelo John Locke, chega até o pensamento hoje um dos grandes representantes do liberalismo, e que eles classificam de neoliberal, que é o Friedrich Hayek. Mas eles não são isso. Eles não são isso. Outro dia, eles estavam um movimento aí para perdoar as igrejas. A dívida das igrejas nunca Receita Federal. E teve alguém que escreveu na internet que era fake. Agora eles estão adotando a seguinte posição: quando a gente fala a verdade, é fake. Não, é fake. Outro dia um cara falou, é fake. Não é fake. Houve uma tentativa, sim, ainda bem, tomara que a Receita Federal, e eu acredito muito na competência da Receita Federal, que também tem que ter política de Estado e não política de governo, a Receita Federal. Como eu falei do Exército Brasileiro no programa passado. Tem que ter uma política de Estado. Se eu pago imposto e lá tem coisa errada, eles não vão pagar? Até porque eles têm imunidade prevista na Constituição, está lá, no artigo 150 da Constituição, está lá. A imunidade dos templos religiosos, da crença religiosa, mas descobriram coisa errada. Né? Então tem deputado lá que deve, deputado não, pastores e congregações, essas neopentecostais, que devem dinheiro para a Receita Federal. Provavelmente de multa, alguma coisa aconteceu. Estavam misturando o dinheiro do coisa com o dinheiro do pastor, alguma coisa aconteceu. Agora, se eu pago, por que eles não têm que pagar? E o Bolsonaro queria, isso é liberalismo? Não, me explique, eu quero entender. Isso não é liberalismo. Isso não é liberalismo, não é e nunca foi. Né? Mas o que é isso? Um posicionamento político da pior espécie. Ilegal, até. Não vou nem falar outra coisa, porque vão dizer que eu estou agredindo. Não, o atual governo, não. Ele é pior das atitudes, né? Porque sou coitadinho, o grande empresário, o pequeno empresário, o microempresário, paga imposto. Quem tem que pagar imposto também tem que pagar. Independente de ser templo religioso, de ser pastor, de seja quem for, tem que pagar. Tem que pagar. É lei. E eu volto a repetir. O presidente disse, eu sou a Constituição. O senhor não é a Constituição. A Constituição está muito acima do senhor. O senhor está abaixo da Constituição. O senhor tem que cumprir a lei. Né? Essa coisa do senhor querer estar... O senhor ser a lei. O senhor não é a lei. O senhor nunca vai ser, no regime democrático, a não ser que a gente coroe o senhor, né? Esse povo, esses bolsonaristas coroem o senhor aí como Bolsonaro I, o imperador do Brasil, tendo o Eduardo como 01 príncipe herdeiro, o Carluxo 02 como príncipe consorte e o 03, o Eduardo, como terceiro na linha de sucessão, e Renan, o pegador, como, sei lá, arquiduque do Brasil. Mas enquanto o senhor estiver no Estado Democrático de Direito, o senhor está abaixo da Constituição. Como todos os outros presidentes que vieram a partir de 88 estão abaixo da Constituição, da lei. Tem que cumprir a lei. Tem que obedecer. A lei é para todos nós. Agora, fazer um perdão para a igreja, e não, mas não era a tua igreja. Não interessa qual igreja. Graças a Deus, a minha não está envolvida nisso. Né? A minha, né, o meu pensamento aí
de cristão não está aí. Né? Mas, se tivesse, tinha que pagar. Tinha que pagar. Porque é lei. Porque se o cidadão é obrigado a pagar e tem uma lei que obriga isso, eles também têm que pagar. Agora, querer perguntar, isso é liberalismo? Isso não é liberalismo. Isso não é liberalismo. Nem aqui, nem na Conscienciana. Então, é duro de identificar o que é esse governo. Volto a repetir, para mim, é nacionalista. Quando ele se elegeu, e eu era contrário a isso, porque é o dístico da centelha nativista, que dizia Brasil acima de tudo. Né? Aquilo é coisa nacionalista. Quem usava era a Alemanha, na década de 30. Para você pensar. Né? É a forma de pensar. Né? Eu não aceito. Eu não aceito, me revolto, vão querer me encilhar e eu, campesino que sou, vou negar os tribos. Pode corcoviar, nem que caia do trilho, mas não vou aceitar ser encilhado. Porque é um absurdo isso. Né? É um absurdo e a gente não pode concordar com isso. Não concordo com esse negócio ato institucional número 5. Isso é coisa de ignorante, né? De gente ignorante. Respeito opiniões concretas, baseado em conhecimento, mas não posso admitir esse tipo de pensamento, porque eu vivi na época do ato institucional número 5. E sei o que foi. Não é por ouvir falar, por ler num livro de história. Né? Então, conhecimento acima de tudo, amealhar conhecimento, estudar, ler, se politizar. E 2 receitas eu dou. Isso daí eu vou até dizer de onde é que eu li. Eu li uma sentença do Barroso, que ele fala que para o mundo... Não foi nem uma sentença, foi uma palestra que ele deu. E eu acessei o texto da palestra dele e achei muito bonito, que ele falou que são 2 coisas simples para o Brasil funcionar. Eu concordo plenamente com ele. Ele fala que na coisa pública, são 2 segmentos, o público e o privado. Que na coisa pública, parem de roubar, parem de se corromper, parem de respeitar o erário público. E na segunda, que é privado, é respeitar o próximo e não enganar o próximo. Vocês vão ver que com essas 2 receitas do Barroso, que é lá do STF, que querem fechar o STF, né? O ato institucional propõe o fechamento do STF. Esses 2 correntes, esses 2 segmentos que ele traça como 2 objetivos claros para melhorar o país, é tão simples, mas é o que efetivamente pode dar resultado no país. Na coisa pública, parar de se corromper e parar de roubar. E no segmento privado é parar de enganar o próximo e parar do jeitinho brasileiro. A partir desse momento que a gente consiga trilhar esses 2 caminhos, tanto o agente público como o cidadão e o membro da iniciativa privada, nós vamos melhorar o país. O país vai entrar num momento em que ele pode ter crescimento e um crescimento seguro, com bons fundamentos. É isso o meu pensamento. Sempre digo aqui no programa, você pode aceitar, você pode não aceitar, você pode discordar, você pode não concordar, você pode concordar, mas eu sempre digo, eu não sou dono da verdade. O que eu quero de você, telespectador, é que você crie fundamentos, aproveite a informação que eu passo aqui, que lhe servir, eu dou de coração, né? Passamos aí algumas coisas para vocês que eu acho interessante, mas crie uma forma de pensar, crie um fundamento para você, firme, com que você possa fazer a sua escolha, seja na política, seja na vida privada. E digo sempre, o conhecimento é a melhor ferramenta para o desenvolvimento. Terminamos o programa de hoje. Júnior, passamos quanto tempo, Júnior? Quanto? Não estou te escutando. 40. Eu acho que está bom para hoje, né?
Já falei demais, já foi um monólogo muito extenso. E vamos melhorar o país. E vamos cumprir regra. Usar máscara, profilaxia, lavar bem as mãos, cumprir a determinação que é dada por aqueles que conhecem de saúde pública. E, como eu já falei aqui, eu não tenho tanto conhecimento, mas respeito aqueles que estudaram e que se formaram e que estão ajudando, estão na linha de frente, e é um respeito a toda a sociedade, né? Fazer a coisa certa. Um grande abraço e até terça-feira com o programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.